Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Estamos aqui com mais um episódio do canal Design Regenerativo, com o tema Agricultura Regenerativa. Hoje a nossa convidada é a Cláudia Visoni. Olá, boa tarde, um prazer estar aqui, adorei o nome do canal. Bem-vinda, Cláudia, é um prazer muito grande estar contigo aqui. A Cláudia, ela é do movimento aí de agricultura urbana, de agroecologia, tem um histórico bem interessante, profissionalmente jornalista, e aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, começasse, Cláudia, contando um pouquinho dessa história, de como que você saiu, né, do jornalismo, ou nem saiu, na verdade, né, mas como que você se envolveu com esse tema e como que foi essa história desse seu trabalho aí. Tá bom, eu continuo e para sempre serei jornalista, né? Então, assim, eu reporto tudo que eu aprendo. Eu sou uma agricultora e uma permacultora que é, antes de tudo, jornalista. Então, eu estou nessa vida para aprender e rapidamente transmitir, né? Então, assim, eu venho de uma trajetória no jornalismo de revistas, principalmente. Depois, no ano 2000, eu trabalhei em internet, virei diretora de redação, era super executiva aí no jornalismo. Meus filhos nasceram no ano 2001, e aí eu resolvi dar uma repensada na vida, abri uma empresa de comunicação corporativa, e conforme os anos foram passando, eu tenho essa conexão com as questões ambientais, na verdade, desde criança, e desde criança significa há quase 50 anos. E de tanto ler, né, e me informar sobre o assunto, eu fui percebendo que a época da distopia ambiental estava chegando mesmo, né? De mais escassez, do clima alterado. E aí, mais ou menos há uns 15 anos atrás, eu resolvi me tornar agricultora. Não foi um dia que eu acordei assim, ai, que vontade de pôr a mão na terra. Foi, na verdade, com uma intenção bem utilitária, por perceber que nesse século a gente vai viver uma situação de escassez, que já está começando, e aí as coisas foram acontecendo. Me tornei cofundadora da primeira horta comunitária em praça pública aberta de São Paulo, que é a Horta das Corujas, que acaba de fazer 10 anos, e por causa dessa experiência, aí veio a crise hídrica, me envolvi nisso, fui convidada para ser co-deputada estadual, estou terminando agora esse mandato como co-deputada estadual, me candidatei a deputada num coletivo, não ganhei, mas é isso aí. Então, a trajetória, muito resumidamente, é essa. E você começou lá com você falou que começou com uma horta na sua casa, você morava na cidade, era no Bexiga, isso? No centro? Não, eu moro na região de Pinheiros, Ah, né? Em tá. 2008, eu mudei para essa casa onde eu vivo aqui. Essa foto que está aí atrás, eu não estou agora no sol, é uma foto, mas é uma foto da minha bananeira em casa e o céu, né? E eu moro numa casa e comecei a plantar comida em casa, e planto até hoje bastante comida, tempero, erva medicinal, alguns legumes, vou aprendendo, frutas, né? Então vou aprendendo, e a cada ano a produção vai melhorando. E a partir daí, você foi cofundadora aí do movimento também Hortelões Urbanos, né? E depois tem a União das Hortas Comunitárias também de São Sim. Paulo. Como que esses movimentos estão hoje em dia, né? Com a situação que piorou muito nas cidades, né? A gente vê que São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, foi uma das primeiras prefeituras aí no Brasil que criou um programa, né, de agricultura urbana e periurbana há quase 15 anos atrás. Como que isso mudou, assim, de 15 anos para cá, de quando você começou? Os movimentos estão articulados, estão na periferia? Como que isso está, a agricultura urbana está na cidade, hoje em dia? Então, vamos falar da cidade de São Paulo, tá? Eu realmente, quando eu comecei em 2008,
não era um assunto que se falava, inclusive pessoas próximas achavam que eu estava completamente maluca, que esse negócio de agricultura urbana, por que gasta tanto tempo para produzir uma verdura que vai lá no supermercado e compra, né? Então, era uma coisa não compreendida. Quando a gente estava criando a Horta das Corujas há 10 anos, tinha gente que ia na praça gritar comigo e dizer que eu estava louca, que lugar de plantação não é na cidade, né? E, na verdade, horta vem de horto, que é uma palavra em latim, que significa o jardim da parte de trás de uma casa, né? Então, as pessoas perderam essa perspectiva histórica de que antes de existir transporte de alta velocidade, a maioria absoluta dos alimentos eram plantados perto de onde as pessoas viviam, né? Mas não vou desviar, vamos lá. Os hortelões urbanos existem até hoje, é um grupo que está fazendo, acho que, 11 anos, ou 12. Está no Facebook, que é uma rede social que agora não está tanto na moda, mas há 12 anos atrás era a rede social do momento. Mesmo assim, tem mais de 80 mil pessoas nesse grupo, pessoas do Brasil inteiro. Nossa. Muitas articulações e hortas começaram lá, em conversas, né, nesse grupo, inclusive a Horta das Corujas. A Horta das Corujas começou a ser sonhada e debatida no grupo Hortelões Urbanos, que naquela época tinha pessoas, sobretudo de São Paulo. Agora é bastante espalhado pelo Brasil e tem pessoas de outros países também, né? Quando a Horta das Corujas surgiu, ela também ajudou, né? Porque acho que a gente está aqui numa conversa sobre design regenerativo e a gente, para mim, o pano de fundo dessa conversa toda é a criação ou valorização de um imaginário que é muito diferente do dia a dia das pessoas. As pessoas não conseguem querer aquilo que elas não conseguem imaginar, que não conseguem vislumbrar, né? Então, o papel da Horta das Corujas tem muito a ver com isso, com concretizar essa história. Mas, vamos lá. A agricultura urbana hoje em São Paulo, ela tem várias vertentes, né? Existe essa agricultura mais ativista, que tem a ver com a união de hortas, as hortas comunitárias, que são em espaço público, que produzem alimentos, sim, mas elas não estão focadas no abastecimento, porque ali é tudo trabalho voluntário e eventual, todo mundo tem outras profissões. E existe a agricultura urbana profissional, que está localizada principalmente em Parelheiros, no extremo leste, região de São Mateus. E também existe a agricultura urbana de educação ambiental, que está em escolas, universidades, centros de pesquisa. E essas três vertentes se conversam muito bem. A gente estava aí debaixo do radar, inclusive, da municipalidade, né? Você citou muito bem, São Paulo tem o PROAURP, que é de 2004, que é uma política pública muito boa, infelizmente não implementada, né? Ou implementada de maneira parcial e superficial, né? E essas redes de agricultores urbanos, tanto ativistas quanto profissionais, quanto pesquisadores, se conversam e se articulam muito bem, né? Apesar de tudo, apesar da falta de política pública, apesar das empresas de compostagem terem uma legislação que é bem dificultadora, apesar de não ter muito apoio, patrocínio, apesar da população ainda achar a gente muito bonitinho, mas hoje de manhã eu estava lá trabalhando na Horta das Corujas e conversando com um hortelão, né, que foi lá levar a colheita dele e ajudar a gente a plantar, e ele estava falando da dificuldade das pessoas porem a mão na massa. Então, é mais ou menos isso, tá, o retrato. E você falou um pouco de política pública, né, de São Paulo ter sido talvez o pioneiro assim nessa história, né? E o próprio estado de São Paulo aí com política pública de agroecologia que também é recente. Os outros estados, você tem vínculo
Tem algum trabalho desenvolvido em outros estados? Como é que está isso a nível de Brasil? Assim? O movimento tem crescido, o estado, as prefeituras têm aderido? É muito pontual, tá? A gente vai recolhendo os caquinhos aí do que acontece, né? Existem muitas iniciativas individuais, existem boas iniciativas públicas, né? Então, por exemplo, hoje, que a gente está conversando aqui em outubro de 2022, esses dias o Instituto Escolhas lançou uma plataforma com 100 políticas públicas brasileiras, né, de agricultura urbana, e com destaque para 4 cidades, que é Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Belo Horizonte. Eu decidi na minha vida, eu não faço mais turismo, eu visito projetos de agricultura urbana que eventualmente estão, e outros projetos, né, relacionados à permacultura e tal, que eventualmente estão em locais agradáveis. Para Belo Horizonte e para Curitiba eu ainda não fui, mas para Recife, para o Rio de Janeiro especificamente, fui conhecer, é bem interessante, assim como já fui para Todmorden, na Inglaterra, fui conhecer as experiências de Paris, de Rosário, na Argentina, que é um polo importante, mas ficando no Brasil, dessas 4 cidades, talvez, tem também 7 Lagoas, que eu ainda não fui, em Minas Gerais, né? Essa coisa que a gente vai construindo essa rede, indo lá, encontrando as pessoas e trocando ideias. Mas, recentemente, eu tive no Rio de Janeiro, em maio desse ano, para conhecer o projeto Hortas Cariocas, e realmente é um exemplo de política pública bem feita e descomplicada. Mas, assim, ainda é pequeno. Hortas Cariocas, eu até escrevi um post sobre isso, mas, sei lá, deve ter ligado a ele, sei lá, 30 hortas ou 50 hortas, assim, é muito pouco. São hortas pequenas, tirando Manguinhos e uma outra que é maior, né? Perto do potencial imenso da agricultura urbana, né? É um projeto heróico, que eu tive a oportunidade de conviver com a equipe, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, que cuida desse projeto. A equipe, assim, é tipo 4 pessoas, né, um carro, tudo ainda feito numa escala pequena, né, e o que a gente vê é um despertar para essa questão da agricultura urbana, então deixou de ser uma coisa de louco, né, as pessoas estão levando a sério, mas ainda parece que é uma brincadeirinha, né? Se for comparar o dinheiro que as prefeituras gastam com recapeamento de rua, é infinitamente maior do que o que é investido em agricultura urbana, infraestrutura verde e tudo mais. Quando existem essas políticas, em São Paulo, alguns anos atrás, teve o Composta São Paulo, né? É muito pequeno, é quase um brinquedinho, assim. E o Brasil em relação a outros países? Né? As experiências em outros países estão muito mais avançadas e, assim, e o investimento também é muito maior? Como que está isso? Olha, existe uma realidade muito diversa, tá? É como se a agricultura urbana no mundo fosse um quebra-cabeça, né? Que a gente tem uma pecinha aqui, outra pecinha ali, e é muito difícil alguém ter uma visão mais ampla. Então, é muito comum, né, pessoas como eu, que se dedicam a isso, a gente fica, na verdade, levando informação de um lugar para o outro, né? Você chega lá em Rosário, a galera não conhece o pessoal de Paris, ou aqui em São Paulo você chega numa horta, é muito interessante conhecer. Então, assim, o que o Brasil tem de vantagem, e isso não tem nada a ver com política pública? O Brasil tem de vantagem a sua tradição riquíssima, né, dos nossos quintais imemoriais. O Brasil é um país de urbanização recente, então essa é uma das razões pelas quais eu me tornei agricultora. Todas as pessoas que você encontrar aí pela rua de cabeça branquinha, que tem 70, 80 anos, viveram o tempo em que todo mundo tinha horta,
plantas medicinais, galinheiro, às vezes até porco no quintal. Essa memória está viva e parte do objetivo desse nosso movimento, que é um movimento muito espontâneo, não centralizado, né, não hierárquico, é a manutenção desse conhecimento, né? E o Brasil vem nas últimas, sei lá, 7 décadas, sofrendo um processo de expulsão das pessoas do campo, as pessoas chegam nas periferias e trazem suas práticas. Então, a agricultura urbana, ela nunca desapareceu das nossas cidades, mas ela estava invisibilizada, né? E se tem algo que essa agricultura urbana ativista de São Paulo, praticada por pessoas que foram para a faculdade, que atuam nas redes, são presentes nas redes sociais, faz, é trazer esse debate, trazer luz, né, para iluminar essas experiências individuais e coletivas muito preciosas, mas que estavam meio encobertas. Você mencionou que dentro desse universo, né, da agricultura urbana, tem aquela agricultura que é mais voltada à educação ambiental, e tem, por outro lado, aquela agricultura mais profissional. Você tem alguma informação de quanto da agricultura urbana e periurbana abastece São Paulo? Quem monitora isso? Existe um monitoramento disso? Alguma entidade faz esse tipo de levantamento para a gente ter essa informação mais atualizada? Existe, assim, aí é irrisório, tá? Se você é muito pequeno, o potencial é gigantesco e é pouco contabilizado, né? Porque tem um lema aí dos agricultores urbanos que é assim: plantar sua própria comida é como imprimir seu próprio dinheiro, né? Então, hoje eu almocei uma salada gigantesca, 100% da minha horta, tinha capuchinha, almeirão, rúcula, azedinha, flor de capuchinha, tomate, manjericão. Então, assim, é uma coisa não contabilizada pelo PIB mundial. Me fez muito bem. Eu não compro salada, eu não como salada fora de casa, porque é ultra abundante, né? Mas onde está contabilizada essa minha salada? Eu tenho bananeira em casa, né? Eu já cheguei a ter caixas de 218 bananas. Esse último eu nem contei, mas eu estou com um cacho aí de bananas maduras, né? Hoje de manhã eu fui para a horta, levei mais de uma dúzia de bananas para a horta, maravilhosas, orgânicas, do meu quintal. Já distribuí mais um monte aqui na vizinhança. Onde isso está contabilizado? Né? Em lugar nenhum. Então, é mais fácil contabilizar a agricultura urbana que vende, né? Mas mesmo assim não existe esse cálculo em separado. Uma coisa muito comum, felizmente, das hortas urbanas, principalmente de São Mateus, e esse é o modelo de comercialização mais adequado, é a venda na própria horta, né? Então, a pessoa, em geral, uma mulher, porque a agricultura urbana é uma expressão, sobretudo, feminina, né? Que cuida da horta, ela está ali e vende a sua, muitas vezes mulheres aposentadas, né? Vende a sua colheita. Que não tem como contabilizar isso e ninguém nem está estimando, né? É super comum as pessoas chegarem na Horta das Corujas, por exemplo, e falarem assim, tá, qual o valor da colheita de vocês? Eu falo assim, infinito, né? Infinito, porque a gente lida muito com plantas alimentícias não convencionais, as punk, que não estão no mercado. Quanto custa um maço de Mitsubá no mercado? Não tem, né? Pelo menos na Liberdade talvez tenha em algum lugar, inclusive é uma iguaria e tudo mais, mas a gente planta coisas raras, né? Hoje de manhã tinha uma pessoa falou assim, ai que bonito esse pé
é beterraba. Falei, não, isso não é beterraba, isso é acelga arco-íris, uma planta raríssima no Brasil. Quanto custa um maço de acelga arco-íris? Então é difícil quantificar tanto em valores, em volume, né, quanto em valores financeiros. Mas você acha que esse volume não é tão grande assim, né? Como e aí você acha que tem Pode assim? colocar em porcentagem quantos por cento da alimentação de São Paulo vem de dentro da cidade? Talvez seja menos de 1%, né? Agora, o valor mundial existe. Acabou de sair um estudo grande aí, eu posso pesquisar o link aqui e mandar para vocês, em que o dado que eu tinha, que era cerca de 20% dos alimentos do mundo produzidos na cidade, era um dado do estudo anterior do World Watch Institute de 2011. E eu ficava muito assim, ai meu Deus, vou divulgar isso, será que está se mantendo, né? Mas, na verdade, está se mantendo. Tem uma pesquisa, eu estou puxando ela aqui enquanto você me faz a próxima pergunta, mas tem uma pesquisa recente que confirma esse dado. Nesse cenário aí que a gente está, né, de insegurança alimentar tão grande, esse problema, né, e ao mesmo tempo tendo isso que você mesmo já mencionou antes, né, a gente fala muito de agroecologia nessa coisa os circuitos curtos de mercado, né, então o problema está onde? O problema está na oferta de alimentos pela agricultura urbana ou o problema está na consciência do consumidor, no estímulo a essa produção? O que está pegando que essa equação não fecha assim? Que não... Tá. O consumidor, olha, eu coloquei aí o link, tá? Do estudo do American Geophysical Union, que fala desses dados e fala, inclusive, que a agricultura urbana, para vários tipos de alimentos, ela é mais eficaz do que a agricultura convencional, né? Porque a gente não tem perda. Pegada de transporte é bem menor, né? Tudo, né? Pegada de transporte é praticamente inexistente. E outra coisa, não existe embalagem, né? A salada toda que eu comi hoje, não vi um plástico na vida dela, né? Bom, onde pega, né? A gente precisa colocar isso num quadro maior, né? A gente tem um sistema alimentar mundial que começou a se estabelecer há mais ou menos um século e que se fortaleceu muito depois da Segunda Guerra Mundial, que é a centralização e industrialização e padronização de tudo que a gente come. Inclusive, 75% das espécies comestíveis do mundo já foram embora. A gente faz um tchau, né? Hoje em dia a gente tem 25%. Porque era comum cada região ter o seu tipo de arroz, ou batata, ou frutas, ou tudo mais. Isso tudo se foi, a gente está passando, se tornou, isso é um processo histórico que é conveniente para os mercados, né? Assim, é conveniente para a agricultura como ela se estabeleceu. Então, se você pega o Brasil, que tem um plano safra 2022-2023 de 344 bilhões de reais, eu vou repetir, o plano safra do Brasil eu sou ruim de número, mas esse número é certo, 334 bilhões de reais, que é mais ou menos o que o Brasil gasta com o SUS inteiro. Isso tudo é crédito para a agricultura. Desses bilhões, Marcelo, me pergunta quanto está destinado à agricultura urbana? Pode responder. Zero. Kelvin. Zero. Zero. Nossa. Zero. Porque, assim, o que está destinado à agricultura familiar, que vem decrescendo absurdamente, é ligado ao Pronaf. E um agricultor urbano, para provar que ele está, para conseguir entrar no Pronaf, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, sabe? Não rola, né? Então, se o governo brasileiro pegasse 1 bilhão,
Assim, não estou nem falando de mudança drástica. Pega 1 ou 2 bilhões do Plano Safra, não ia nem fazer diferença, eles não iam nem perceber, né? E colocasse isso em agricultura urbana, a gente ia ter uma explosão. Outra coisa, o mercado, ao formatar a nossa dieta, né? Então, por que um maço de rúcula é muito mais caro do que um pacote de biscoito? Porque ele é muito mais perecível. É muito mais fácil para a natureza e para uma agricultora como eu produzir um maço de rúcula do que um pacote de biscoito recheado. Só que o meu maço de rúcula, que eu colho aqui na hora que eu vou fazer a minha salada, se eu olhar para o lado na hora do sol, ele vai murchar em 3 minutos, se ele ficar no sol. O pacote de biscoito vai ficar na prateleira pelo menos 1 ano. Né? Então, para um sistema industrializado, a rúcula é péssimo negócio. Ela vai continuar sendo muito cara. Eu tinha um amigo que distribuía alimento orgânico, ele ia de casa em casa, no carro, com uma bacia d'água, assim, cheia de rúcula, para a rúcula não murchar. Então, a hora que ele tocava a campainha do cliente, ele mergulhava a rúcula assim na água, chacoalhava e a rúcula chegava assim. Então, um tipo de produto desse, ele nasceu para ser produzido na cidade, certo? Nasceu para cada um ter o seu. Quando você encontra uma rúcula bonita no mercado, ela é sobrevivente, porque muitas outras não chegaram até lá. Então, os entraves, né? A pergunta é entrave. Falta total de investimento, falta de conhecimento, falta de conhecimento dos tomadores de decisão sobre os processos da agricultura. Tudo isso que a gente está falando, né? E quando no Brasil a gente tem pessoas ligadas à agricultura, em postos de comando, estou falando do legislativo, do executivo, de ministros, de tudo mais, são pessoas ligadas a uma agricultura de monocultura do agronegócio rural, de fronteira agrícola lá no Cerrado, na Amazônia, destruindo floresta. Não é alguém que está produzindo frutas nativas da Mata Atlântica em seu pequeno sítio ou no seu quintal. O meu, aliás, tem também cereja do Rio Grande, uma cereja brasileira maravilhosa, que está em extinção e tudo mais. Então, a gente tem um desconhecimento, e esse desconhecimento, né, assim como eu estou falando, 10 anos atrás, não estava no repertório nem cultural das pessoas, existia agricultura urbana, e a gente da União de Hortas e da Horta das Corujas é muito satisfeito por ter feito parte desse processo, né, de tornar tangível para as pessoas o que seria uma horta urbana. Agora a gente precisa que isso penetre no poder. Foi por isso que eu me candidatei, para ficar falando disso, porque a visão de mundo é totalmente diferente. E muitas vezes os projetos não fazem nenhum sentido. Cada coisa que eu ouço, que eu vou dizer, viu? Assim, para quem é agricultor, consegue ler uma horta. Eu consigo chegar numa horta e ler ali, se está faltando adubo, se está faltando água, se está faltando espaço, se está faltando biodiversidade, se tem problema com o vizinho, tudo isso você chega e lê, né? Às vezes a horta até está fechada, você passa na frente e já sabe o que está acontecendo. Mas quem está no poder não tem nenhum contato, nenhum conhecimento dessa área. Mas, assim, só uma complementação, né? Porque tem essa questão da merenda orgânica em São Paulo, né? Que é, sei lá, 1 milhão de refeições diárias, né? Isso era uma coisa em 10 anos, né? Para ser implementada. Isso não estimulou fortemente a agricultura urbana no município, né? E aí essas outras frentes também, CSA e feiras livres e tal. Tá. Então, vamos separar as coisas, tá? Vamos começar pela merenda orgânica, que é um programa do governo, que eu não sou especialista nisso, então eu vou falar muito resumidamente. É um ótimo programa, estava indo muito bem, estava fortalecendo a agricultura urbana e periurbana, fortalecendo a economia local, a agroecologia, porém começou a ser desmontada pelo governo, né? E eu tive em Ubatuba recentemente,
ali o pessoal estava muito desgostoso, porque não foi levado em frente. Realmente tinha a proposta era 100% orgânicos na merenda até, não lembro, 2026, 2030, não lembro direito a data, tá? Mas nós não estamos caminhando para isso. A gente começou nesse caminho e nós fomos às urnas eleger pessoas que não são comprometidas com isso. Então, está sendo desmontado. Nossa. Então, isso, as compras públicas para a agroecologia, tanto rural quanto urbana, elas são essenciais, mas nesse momento no Brasil a gente está vendo o desmonte de algo que apenas estava começando. Agora vamos lá, CSA, feiras orgânicas, institutos, isso é super importante, está se fortalecendo, apesar da gente não ter políticas públicas, apesar dos nossos mercados públicos que teriam essa função social terem virado outra coisa, né? Isso está se fortalecendo e é um movimento da sociedade civil importantíssimo. Todos os dias a gente vota com aquilo que a gente põe no prato e o tipo de comida que a gente resolve comprar e aonde, né? Inclusive, os orgânicos são mais baratos nesses institutos, no mercado alternativo, no CSA ou na porta da horta. Então, a gente recomenda que busque esta rede alternativa. Tem mapeamentos da Prefeitura de São Paulo, isso é uma coisa legal que a Prefeitura de São Paulo fez. Tem o Sampa Mais Rural, que é uma plataforma onde está escrito, onde a gente pode encontrar, né, a produção da agricultura urbana de São Paulo, né? Então é super importante que as pessoas que se sentem tocadas por esse assunto, ou as pessoas que estão interessadas em comer comida fresca e sem veneno, busquem essas alternativas. Já existem em vários bairros, inclusive nas periferias, né? E é isso, enquanto a gente não tem uma política pública forte, a gente vai. Só que é uma disputa. É uma disputa. Se fosse um jogo, era um jogo roubado para o time de lá, né? É uma disputa injusta, porque a agricultura de exportação, a agricultura de produção de commodity, a agricultura que usa agrotóxico, tem toda uma estrutura de apoio e financiamento, e a agricultura que produz comida, que é agroecológica, que regenera o meio ambiente, é ignorada quando não sabotada. E esse trabalho, você mencionou o trabalho de agricultura urbana nas periferias, né? Isso tem crescido bastante, esse movimento, né, de produção de alimentos profissional fora desses polos que você já mencionou anteriormente, que são Parelheiros e Zona Leste. Tem dado uma capilarizada nesse processo na periferia de São Paulo? Olha, tradicionalmente, desde que na humanidade ocidental todos deixamos de ser camponeses, né? Porque 90 e tantos por cento da população plantava alimentos, e aí com a urbanização e tudo mais, tradicionalmente, em momentos de crise econômica, em momentos de falta de alimento, que é o que a gente está vivendo agora, o interesse pela agricultura urbana cresce. Então, vem crescendo, né? Mas vem crescendo em condições muito difíceis, porque as nossas periferias não têm espaço, né? Eu poderia citar vários projetos aí, Mulheres do Gal, em São Miguel Paulista, a Favela da Paz, a Horta da Vila Nancy, em Guaianazes, a Vila Nova Esperança, aqui, quase divisa com Osasco. Tem muitos, Brasilândia tem várias hortas e tudo mais. Tem muitos lugares onde isso está acontecendo, né? Mas de uma maneira pulverizada e muitas vezes heróica também, no sentido que são pessoas que começam a produzir mais alimentos, né? E então está crescendo, mas se a gente tivesse
incentivo, cresceria muito mais. Porque uma das questões é que o trabalho do agricultor urbano, desse agricultor de pequena escala, ele precisa de incentivo, subsídio, né? Aquilo que a grande agricultura tem, a pequena agricultura também precisaria muito, porque ninguém neste mundo vai ficar rico vendendo salsinha, gente. Embora seja super importante para a nossa saúde, não agrega esses temperos, essas folhas não agregam muitas calorias, mas agregam muita saúde, né? O valor é muito baixo. Então, é preciso haver apoio e subsídio, porque isso precisa estar na nossa mesa a um bom preço. Só que o trabalho para produzir essas coisas é gigantesco. E aquilo que é pago, né? Então, o desincentivo às pessoas se tornarem agricultoras é gigante. Entendi. E você falou dessa falta de espaço, né, nas comunidades periféricas de São Paulo. É, como é que você vê e qual que é o limite, né, dessa coisa da verticalização das hortas, né? Porque a gente vê alguns projetos, né, nesses locais onde o pessoal está fazendo horta vertical e aí até entra num certo conflito assim com agroecologia, né, em termos de uso de insumos, de tecnologias muitas vezes não apropriadas à agroecologia. Como é que a gente fala um pouco sobre isso? Tá, isso aí tem uma certa febre da startup, né? Que vem um pouco dessa falta de conhecimento do dia a dia do que é plantar comida. Então, algumas pessoas conseguem desenvolver sistemas semi-automatizados, com muitos insumos, com o discurso de que assim vão resolver a fome. Só que tem barreiras tecnológicas enormes, né? Depende de muita energia, de muitos insumos externos, então a gente não vê quase incentivo à compostagem, mas eu acho interessante que as universidades ou até empresas que queiram pesquisar isso, pesquisem, né? Mas ali na periferia, a instalação de uma planta, né, vou usar o termo aí do mundo, planta é fábrica, né, de uma fábrica, um protótipo de produção com alta tecnologia, ele é tão desproporcional em relação à renda que aquelas pessoas têm, porque assim, se você tem 500 mil reais para instalar uma horta numa favela em São Paulo, eu sugiro que você dê esses 500 mil reais na mão das pessoas, tá? Porque e o mais comum, como a gente viu, né, nas paredes verdes do Minhocão e tudo mais, é a hora que acaba o incentivo, acaba a novidade, isso aí é abandonado e vira um esqueleto, vira um monte de lixo, né? E desvia a atenção da gente do fundamental, que é o uso do solo urbano. Enquanto todo mundo fica... Eu vou dar um exemplo. Tinha uma empresa de alta tecnologia em São Paulo que criou uma incrível horta no estacionamento, subterrânea, com luz artificial e todo cheio de tecnologia e computador e tudo mais. O que existia em cima dessa horta? Uma laje e um gramado, né? Então, assim, foram inventar uma horta no subterrâneo, gastando muito mais energia e desperdiçando aquilo que a natureza oferece, que é solo, luz e água. Então, assim, como pesquisa, eu não sou contra, mas, assim, também é comum me chamarem em escola, né? Porque tem uma coisa também relacionada ao greenwashing, de empresas de refrigerante que ficam ensinando as pessoas que o lindo é plantar na garrafa PET. Não é lindo plantar na garrafa PET, tá? Eu já tentei, é mais difícil, é muito pequena, não respira, e ao longo do tempo aquele material vai ressecar, degradar, pulverizar e ficar para sempre contaminando o solo. Mas enfim, já não foi nenhuma nem duas vezes. Muitas vezes
principalmente escolas públicas, tem uma área muito grande, então a pessoa te chama porque ela quer um palpite, quer fazer uma horta. Aí você anda, tem aqueles áreas gigantescas, né? Com um gramado mal cuidado, ou então tudo cimentado. Aí chega lá no fundo, a pessoa fala, eu quero fazer uma horta aqui nessa parede com garrafa PET, né? Então, a minha crítica é ao preço, né, de instalar sistemas, a geração de resíduo, começar a mexer com plástico, com um monte de coisa, ao gasto de energia, que comunidades pobres não têm dinheiro para ficar com monitoramento dependente de energia elétrica, e a gente desviar o foco do enorme potencial que tem no uso do espaço, seja de jardins particulares, de condomínios, de áreas urbanas. E a prioridade é a seguinte, a ordem de prioridade é planta-se no chão. Quando não tem mais espaço no chão, planta-se no telhado. O telhado é muito mais eficiente do que a parede. Quando não tem mais espaço no telhado, vamos para as paredes. Só que a natureza criou umas plantas que se criam sozinhas na parede, chama trepadeira. Chuchu, alguns tipos de feijão, maracujá. E existem outras trepadeiras que são comestíveis, maravilhosas, e não precisa de irrigação, nem de robô, nem de nada. Precisa, aqui em casa eu amarro um sisal assim e ela vai. Essa hierarquização foi muito boa. Primeiro solo, depois telhado, depois parede. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou sobre essa questão do uso do solo urbano, né? Até na resposta a essas hortas verticais. Como que você vê a importância disso, né? Para a gente fazer realmente, quando a gente está falando de agricultura urbana, a gente está falando de um processo maior de regeneração das cidades mesmo, né? Então, qual que é o papel da agricultura urbana, né? Você mesmo disse no começo que existe uma cultura ainda forte, né, de agricultura e dentro da cidade, e como que a agricultura urbana pode participar mais intensivamente desse processo de regeneração das cidades? Então, é isso. Tá, totalmente, tá? Agricultura, agrofloresta, florestas urbanas são essenciais por 1 milhão de razões, né? A gente melhora o microclima, só tem, assim, eu brinco que a agricultura urbana é o oposto do viaduto. O viaduto é um negócio caro, que serve para uma coisa, levar um monte de carro daqui para lá e transferir o congestionamento. Viaduto não tem nenhuma outra função, você não consegue fazer nada com viaduto, além de o carro passar em cima dele, né? A agricultura urbana, ela tem 1 milhão de efeitos colaterais positivos. Então, vamos lá, ela aumenta a permeabilidade do solo, aumenta a umidade do ar, refresca o clima, né? Combate as ilhas de calor, oferece abrigo e alimento para pássaros e microfauna, oferece comida para as pessoas, oferece espaço de lazer para as pessoas, fortalece a vida comunitária, oferece saúde para as pessoas na medida em que as pessoas começam a comer mais comidas frescas, protegem a nossa biodiversidade animal e vegetal, protege as nossas tradições culinárias riquíssimas. E tem estudo mostrando que a agricultura urbana combate a criminalidade, na medida em que o espaço se torna mais frequentado, mais cuidado pelas pessoas. Reduz o gasto na destinação inadequada de resíduo orgânico, né? Porque diminui a geração de lixo, porque quando você faz agricultura urbana, você precisa transformar todo o seu resíduo orgânico em composto para você ter onde plantar. Só aí, faz uns anos que a gente fez um cálculo, a cidade de São Paulo economizaria, né? Se for pegar 50% do resíduo doméstico, que é orgânico, se todo mundo compostasse, a gente teria algo como 800 milhões de reais por ano a mais no orçamento do município. Então, isso é um dado impressionante. E a gente poderia estar vivendo num lugar muito mais lindo, agradável,
que aí ia trazer turista, ia trazer todo mundo, ia reduzir a necessidade de deslocamento para lazer, e por aí vai. A gente pode ficar aqui até amanhã de manhã falando de tudo que a agricultura urbana pode fazer por uma cidade. E fora isso tudo que você falou, que já é mais do que suficiente, ainda faz com que as pessoas se reconectem à natureza, né? Porque as pessoas que estão na cidade, muitas delas já se distanciaram tanto dessa relação com os outros seres vivos, né? Sim, Isso é um processo espiritual muito importante de ser reativado, né? e de saúde pública, né? Espiritual, sim, mas às vezes as pessoas não acham que o espiritual é tangível. Existe um vídeo da Faculdade de Saúde Pública aqui da Faculdade de Medicina da USP, que chama Saindo da Caixinha, que são pacientes, né? Porque as pesquisas todas mostram que a mudança mais rápida e mais intensa é na saúde mental. E São Paulo está, né, figura aí como uma cidade de altíssima incidência de problemas de saúde mental. Sem falar na saúde física mesmo, da medida que as pessoas vão comer melhor. Então, assim, o SUS ia economizar bilhões se a gente tivesse o fortalecimento da agricultura urbana. Que legal. Cláudia, foi maravilhoso aqui conversar contigo. Acho que a gente teria muito mais a falar, mas a gente pode marcar até um outro momento. Queria que você deixasse um recado final para a turma que está nos ouvindo aqui, uma animação, né? Animar esse povo que está tão triste no atual momento. Olha, então eu quero agradecer muito, um prazer estar aqui. E a minha sugestão é comece, tá? Porque como eu expliquei, eu iniciei por razões muito cerebrais. E aí me apaixonei, minha vida mudou. A gente é muito mais feliz. E vou terminar com pesquisas que dizem que os nossos neurotransmissores da felicidade são ativados quando a gente coloca a mão na terra. Então, é uma verdade biológica, não é só. E vicia, viu? Começou quando o bichinho pegou, a gente vicia e é um vício maravilhoso. Vício bom, é. Então tá bom, querida. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Boa sorte, bom trabalho. Obrigada.